Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de falar um pouco sobre magia versus religião. Pra gente começar a falar de magia versus religião, vamos voltar no tempo como a gente fez no outro vídeo de magia versus ciência. Quando a gente volta no tempo, não existe uma religião organizada. Existem manifestações religiosas, que são coisas diferentes. As manifestações religiosas são, por exemplo, dar um fim para um corpo, como um enterro, como uma cremação, ou, por exemplo, atribuir algo sagrado a um local, a uma caverna, ou a um objeto, por exemplo, que esse algo os remeta a uma sacralidade ou os conecte a algo que é divino. Então a religião ela vai nascer bem depois. Ela vai nascer quando toda essa sacralidade passa por diversas fases, o animismo, o xamanismo, a Reca no Egito. Então durante esse período a gente tem uma formação de uma ideia de como eu posso organizar o religare. Lembra que religião vem de religare, ou seja, eu me reconectar com o divino, me reconectar com Deus. Para eu me conectar então com Deus, eu preciso de caminhos, eu preciso de um método para fazer isso de uma maneira melhor, e aí esse método ele vai surgir através de dogmas, ou seja, de regras. Então se você fizer desse jeito, vai ser melhor para falar com tal Deus. Se sacrificar tal animal, vai ser melhor para agradar tal Deus. E com isso, pessoas vão ditando essas regras, e essas pessoas vão se tornando os primeiros sacerdotes. Vamos lembrar quando a gente falou lá de magia e ciência que a magia é o primeiro estudo desses fenômenos, dos fenômenos naturais, dos fenômenos que são estudados por observação da natureza e do comportamento da natureza, e a religião vem para explicar um pouco como é que isso funciona de maneira mais organizada. E a hora que você organiza alguma coisa, ou como a gente usa às vezes na área de negócios, quando a gente empacota alguma coisa, fica mais fácil escalar o uso disso. Ou seja, se eu empacoto um produto como um refrigerante, eu crio lá uma garrafa com uma marca e digo que ele custa X, é mais fácil eu distribuir isso para o mundo inteiro, porque todo mundo já sabe as regras do negócio. Agora imagina lá atrás você querer que de alguma forma aquela ciência que você desenvolveu de entendimento da natureza, que até então é a magia feita pela classe dos sábios, ela agora precisa ser espalhada para o povo, e o povo precisa seguir aquilo. Então você vai começar a criar mitologias, que são histórias. Essas histórias vêm com morais, essas morais ditam as regras, e aí essas regras se transformam nos dogmas, e aí vão se transformar em escritos e posteriormente em textos religiosos, ou seja, livros religiosos que ditam certos comportamentos. Com esses comportamentos então ditados, as pessoas começam a seguir esses comportamentos. Esses comportamentos normalmente têm a ver com a sua época. Então se numa época, por exemplo, a população judaica precisava procriar, precisava crescer para expandir, ocupar espaço geográfico, então é comum que no livro esteja escrito, olha, não faça tal coisa porque tal coisa não vai levar à reprodução, ou faça tal coisa porque tal coisa leva à reprodução. Então isso tem muito a ver com o momento cultural das pessoas na época. Textos, livros, coisas escritas há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, talvez não façam o menor sentido hoje em dia, porque a gente vive uma vida completamente diferente. Mas voltando para magia versus religião. Então, a partir do momento que isso se dogmatiza, você tem uma classe que continua estudando uma espécie de uma teologia, ou um entendimento de Deus ou dos deuses, e você tem uma galera que consome isso de uma forma a entender que através daquele método eu consigo chegar em Deus. E aí tem um cara ali no meio do caminho para me explicar isso, que é esse sacerdote. Ele dita as regras e eu vou seguindo as regras. Só que esses sacerdotes continuam estudando isso, continuam se aperfeiçoando nessas técnicas de reconexão do sagrado com o profano, e eles vão desenvolvendo coisas mais aprofundadas, coisas que são mais refinadas, e muitas dessas coisas que são frutos de horas, dias, meses, anos de estudo, não dão para ser ensinados para as pessoas comuns rapidamente. Então você cria sistemas simples de dogmas para as pessoas seguirem, mas essas pessoas que estão lá estudando acabam se aprofundando tanto que elas começam a beber de certos segredos e certos mistérios. Em determinado momento há um rompimento entre essas pessoas, porque algumas dessas pessoas olham para essa religião e falam, ok, eu posso continuar estudando, pregar isso, vou ter seguidores, esses caras vão me sustentar, não no sentido financeiro, mas sustentar também a egrégora, sustentar a crença, sustentar a posição social, ou a posição divina mesmo, ok, não tem problema. Então esse cara vai por esse caminho, e outros caras vão falar, poxa, não tá legal isso, não é isso, a gente precisa achar um jeito de ensinar as pessoas a pensarem por si só, a beberem da fonte do conhecimento. Esses caras vão se isolando em grupos menores,
menores, em que eles vão convidando pessoas que eles vão percebendo que tem ali uma abertura, que tem ali uma inteligência, que tem uma cultura, que podem beber daquela fonte, e traz esses caras para dentro de círculos fechados. Com isso, a gente começa a ter uma separação do que é magia e do que é religião. Enquanto a religião começa a se tornar algo em que não só os fiéis começam a seguir uma regra que é massificada, mas a gente também tem sacerdotes que deixam de se aprofundar tanto, porque para comunicar aquela parte mais rasa, basta simplesmente estudar um pouco e tá ali no dia a dia para estar falando disso. Enquanto isso, a gente começa a criar em paralelo um grupo fechado que tá estudando a fundo esses mistérios do Religare e começa a convidar só pessoas que eles identificam ali no meio da sociedade como pessoas que têm afinidade e têm responsabilidade para aprender aquele tipo de conhecimento. A religião, obviamente, como é algo empacotado, algo escalável, cresce em níveis absurdos. Então hoje a gente tem praticamente a maior parte da população do mundo crê em algo. A gente tem uma parcela muito pequena de uma população que é até, ou que não crê em nada, ou que, enfim. Mas a gente tem uma galera, a maioria da população do mundo crê em alguma religião. Então isso é uma prova de como, quando você empacota e escala, as coisas crescem. Agora compara o número de pessoas no mundo que acreditam em Deus, em Alá, em Jeová, em Brahman, com o número de pessoas que estão dentro de ordens iniciáticas. Talvez a gente esteja falando hoje de 95% das pessoas do mundo creem em alguma coisa, 0,5% dessas pessoas estão dentro de ordens iniciáticas, e a gente tem ali uma porcentagem X de ateus. São chutes aqui que eu tô dando, sem nenhum dado científico, mas a gente sabe que o número de ateus é bem pequeno no mundo, e o número de pessoas que estão dentro de ordens iniciáticas é muito menor ainda. Então imagina que isso se separou. A religião escalou, as ordens iniciáticas procuraram não se escalar tanto. Com o tempo, algumas ordens se tornaram discretas, como foi o caso da maçonaria em 1717, ou da Rosa Cruz, quando tivemos os manifestos Rosa Cruzes, colocando ali para fora alguns dos ensinamentos e meio que convocando as pessoas que tinham ouvido para escutar para entrar dentro da filosofia Rosa Cruz. Essas ordens discretas começaram a abrir caminho para que pessoas fossem recrutadas para esses meios de estudo mais fechado, enquanto as religiões acabaram virando uma grande massificação de conceitos. A maioria das religiões hoje, de forma massificada, elas não trabalham os conceitos essenciais da religião. Cada templo que você pode ir de uma religião, pode ser então que o sacerdote daquele templo fale de uma maneira diferente do que o sacerdote de outro templo. Para quem está acostumado a ir na Umbanda, por exemplo, sabe o quanto, dependendo do terreiro que você vá, ele é muito diferente do outro. Ou pega o cristianismo, com todas as suas vertentes, do católico até todas as vertentes neopentecostais ou protestantes, o quanto tem diferenças, ou quando cada pastor, cada padre fala de uma maneira diferente. Então isso acontece justamente porque mesmo aquilo está indo empacotado, massificado, como são livros que têm histórias metafóricas, tem gente que entende as metáforas e trabalha as metáforas, e tem gente que leva aquilo na literalidade. Então só aí a gente já tem uma mudança. Dentro das ordens fechadas, então, a magia continuou sendo estudada como ferramenta de aperfeiçoamento pessoal e de aperfeiçoamento do outro, e aí a gente tem assim o auge dessa divisão, quando a religião começa a perseguir quem está dentro dessas ordens. Por quê? Porque essas pessoas estão pregando um conhecimento verdadeiro, e esse conhecimento verdadeiro, ele é um conhecimento libertador, ele liberta de amarras de dogmas, ele faz com que você pense por si mesmo. Por mais que muitas pessoas falam, essas ordens iniciáticas, coisa de demônio, não sei o que, na verdade é o contrário, elas são de pessoas que saíram das religiões para conseguir realmente aprofundar nos estudos daquela religião de maneira mais essencial. Então existem ordens iniciáticas, por exemplo, cristãs, ordens iniciáticas muçulmanas, ordens iniciáticas baseadas no judaísmo. Então a gente tem pessoas que saem da religião e vão buscar, ou continuam na religião, mas vão buscar dentro dessas ordens ou de grupos de estudos fechados, o entendimento e o conhecimento místico que está por trás daquilo. Então, por exemplo, muitos magos hoje torcem o nariz para o cristianismo, mas o cristianismo é uma doutrina mágica muito interessante para quem consegue estudar e aprofundar nela. Tão interessante quanto a cabala no judaísmo, tão interessante quanto o sufismo dentro lá do islamismo. Então a gente tem isso, a gente tem essas capacidades dentro da religião de aprofundar, mas isso fica muito fechado a um alto clero, muito fechado a um grupo muito pequeno dentro da religião. E quando essas pessoas dessas ordens começam a espalhar essa notícia de que, olha, você é um escravo desse dogma, venha se libertar, aqui tem o cristianismo verdadeiro, aqui tem o islamismo verdadeiro, ou aqui tem os segredos dos nossos antepassados que eram pagãos, ou do xamanismo, enfim. A hora que essas pessoas começam a falar isso, quem tem o poder, quem massificou o dogma,
começa a sentir que suas bases estão sendo atacadas. E aí começa a atacar de volta essas ordens. A gente sabe de muitos cientistas que foram atacados durante a Idade Média, por exemplo, na Europa. Alguns foram parar na fogueira, outros negaram até o final que tinham falado para escapar da fogueira. Então a gente sabe que houve uma perseguição, porque o medo de perder o controle da massa, através de uma verdade que todo mundo poderia se libertar e que você não precisa de um intercessor entre você e o sagrado, que você sozinho tem essa capacidade de fazer sua ponte com o divino, isso era um problema. Isso era algo que ameaçava o status quo naquele poder dominante. E eu não tô falando de uma religião específica, tá, gente? E aí quando isso acontece no geral, essas pessoas são perseguidas, acabam se fechando mais ainda, acabam escolhendo muito a dedo quem são as pessoas que elas vão trazer para dentro dos seus círculos. Isso durou em muitos séculos. Hoje a gente vive uma relativa liberdade, a ponto de estar aqui, por exemplo, eu falando no YouTube sobre essas coisas. O entendimento, né, de que dentro desses locais a gente tem um estudo mais próximo de quem nós somos, de nos aproximar do nosso ponto de conexão com o sagrado e com o divino, é uma ameaça para o status quo. Então por isso que até hoje existe muita doutrinação dentro das religiões para se afastar desse tipo de grupo. E isso é normal quando a gente pensa em algum tipo de regime dominante que não quer que as pessoas questionem aquele regime para que elas não percam o poder. Beleza, gente? Então fiz aqui um apanhado dessa questão de magia e de religião. Hoje a religião continua como algo extremamente espalhado pelo mundo, extremamente dogmático e muitas vezes. A gente pesca dentro das religiões alguns casos raros ali de padres, pastores, sacerdotes que conseguem praticar aquela religião de maneira essencial. E dentro das ordens iniciáticas a gente começou com essa liberdade a atrair pessoas para dentro das ordens também já não tão escolhidas a dedo, e pessoas que às vezes não estão a fim de trabalhar, não estão a fim de se autolapidar, e aí acabam dando uma contaminada nesses grupos também, porque aquele lance de que uma maçã podre pode estragar a cesta inteira aos olhos de quem olha de fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você que tá numa religião, não desanima com a religião, mas procure estudar mais a fundo sua religião. Procure entender de onde vieram aqueles textos. Procure entender quais as mensagens que estão por trás daquilo. E se você tá dentro de uma ordem mágica, de uma ordem fechada, uma ordem ocultista, uma ordem hermetista, saiba que você tá lá dentro é um privilégio, porque você tem acesso a materiais mais fechados, mais profundos. Então se valha disso, não jogue essa oportunidade fora, beleza? Galera, é isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal. A gente tem um monte de conteúdo legal aqui no canal, falando sobre um monte de coisa, de história, filosofia. E se você gosta do nosso conteúdo, já acompanha a gente, não esquece de entrar lá no catarse.me/conhecimentos da humanidade. Lá a gente tem um sistema de apadrinhamento para apoiar o nosso canal e fazer com que a gente consiga manter aqui a produção constante de conteúdo. Recentemente a gente conseguiu atingir uma das metas lá, tá produzindo um podcast original. Além disso, se você apoiar, em troca a gente ainda dá uma série de recompensas dependendo do seu nível de apoio. Então aproveita, dá uma entrada lá, dá uma olhada. Se você puder contribuir com a gente mensalmente dentro do projeto, vai ser muito bem-vindo. A gente agradece de coração. Esfirras religares, religiosas, amorosas e mágicas para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!